Devagar com o andor. Tá na coluna do jornalista Renato Rovai da Fórum. Eu vou até compartilhar com vocês aí a manchete na tela, por favor, para que as pessoas saibam. Tá aqui a foto do Lula, sorrindo, né? Vou ler calmamente para que nós entendamos. BTG Pactual mostrou o crescimento do Lula, derrocada do Flávio Bozo. E agora o Atlas da mesma forma. Os números mais recentes da Atlas colocam um novo elemento no debate sobre as eleições de 2026. Pesquisa divulgada hoje, terça-feira, dia 28. A possibilidade real de uma vitória já no primeiro turno. Durante muito tempo esse cenário parecia improvável, inclusive para analistas que acompanham de perto a dinâmica eleitoral. Mas os dados começam a indicar que essa hipótese já não pode ser descartada. Olha, eu sempre falei aqui que a eleição vai ser decidida no primeiro turno. E não é porque a eleição é fácil, não. Vejamos o que ocorreu em 2022. Nesse mesmo intervalo de tempo, o Ciro Gomes, por exemplo, estava com quantos pontos? 9, 8, 7, terminou a eleição com quanto? Vai acontecer o mesmo efeito, a eleição vai se afunilar entre os dois candidatos principais e esse Romeu Zema, esse Ronaldo Caiado, esse Renan Santos. Talvez o Renan Santos tenha mais votos do que o Zema e do Caiado. Hoje o Carlos Bolsonaro detonou o Romeu Zema. O que foi que eu falei pra vocês? Olha, isso vai terminar em briga. Porque o Zema tá atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando de forma criminosa o Supremo Tribunal Federal, e ele tá querendo roubar os votos de quem? Da família Bolsonaro. Quem historicamente ataca o Supremo Tribunal Federal? É a família Bolsonaro. O Carlos observou isso e mandou um recado pro irmão pelo Twitter. Olha, você tá que nem lambari. Tá mordendo a isca bem mordidinha. Mais ou menos assim. Eu não vou ler aqui o Twitter do Carlos Bolsonaro. Mas foi o recado que ele deu. O Eduardo já tava putaço dos Estados Unidos da América. Compreendem? Então, qualquer candidato que se atrever a tentar entrar no espectro bolsonarista, extremista, golpista, vai se ferrar, porque eles vão engolir, como fizeram com o Dória, como fizeram com a Joyce Hasselmann, com Alexandre Frota e com tantos e tantos outros, com Sérgio Moro. Sérgio Moro gravou um vídeo hoje horripilante, com raiva, porque o Jorge Messias vai ter o seu nome aprovado na CCJ e no plenário do Senado Federal. Prosseguindo aqui com o Renato Rovai. Nessa pesquisa Atlas, Lula aparece com 46,6% das intenções de voto, avançando 0,7% em relação à rodada anterior. João, é pouco? É pouco? É pouco, mas diante do que estava acontecendo, um rolo compressor, a Globo, a Folha, o Estadão, tentando associar o caso Macha ao Supremo para respingar no governo, o efeito rolo compressor acabou. O Lula começa a ganhar fôlego de novo. É um crescimento modesto, prossegue Rovai, mas suficiente para colocá-lo orbitando a margem necessária para fechar a eleição sem segundo turno. Em qualquer leitura técnica, isso muda o jogo. Prossigo. Do outro lado, Flávio Bolsonaro recua levemente, passando de 40,1 para 39,7. Recua, bateu no teto. E apesar de bater no teto, vai recuando. No BTG, ele recua 2 pontos. Não é uma queda expressiva, mas sinaliza estagnação, o que é, em um cenário competitivo, pode ser tão relevante quanto uma perda maior. É uma perda enorme, gigantesca. O dado mais controverso, no entanto, está fora da polarização principal. A pesquisa aponta Renan Santos com 5,3% das intenções de voto. Por quê? Porque o Renan Santos está se apresentando como candidato antissistema. E tem muita gente que se identifica com isso. Claro, e é evidente que esse camarada, para mim, é só engodo, só falácia. MBL, não tem... Olha, aí é o antro da vagabundagem. Da vagabundagem política, é esse MBL. Então o cara se apresenta, fala o que quer, sabe que as propostas que ele realiza são inviáveis dentro desse cenário que nós vivenciamos. As promessas dele vão de encontro completamente, confrontam diretamente a Constituição desse país. Prossegue Rovai, aqui é preciso cautela. O método da Atlas, baseado em painéis online, tende a captar fortemente o eleitorado jovem e hiperconectado, justamente onde esse tipo de candidatura performa melhor. Ok. A metodologia do Atlas é totalmente diferente da metodologia do Datafolha, totalmente diferente da metodologia da Quest. Tem gente que gosta da Quest. Eu não confio na Quest. Eu não sei por que aquele Felipe Nunes, aquele camarada, não me repassa confiança. Aquele cara ali, aí é uma impressão que tenho, e não é crime ser bolsonarista, tá? A impressão que eu tenho é que ele é bolsomínio, o dono da Quest, tal do Felipe Nunes. A impressão que ele me passa. Ele é direitista, sim, ele é neoliberal. E o Flávio Bolsonaro prometeu o que ao mercado? Projeto ultraliberal desalmado. Isso ajuda a explicar também outro ponto que soa fora
da realidade. 0,6% de brancos, nulos e indecisos. Historicamente, esse contingente é muito maior. Um número tão baixo indica distorção amostral relevante que precisa ser considerada antes de qualquer conclusão mais definitiva. Mas pegamos o Instituto Nexus, Renato Rovai, e peguemos agora o Atlas, que a metodologia do Atlas é diferente? É, mas ela é mais rápida. Mais rápida no sentido de sentir o que o eleitorado está a entender em determinado momento. No caso agora. Correto? Então, nós temos institutos tradicionais e temos outros. Pouco se falou da pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT-MDA, que foi a que acertou na eleição de 22. Ali mostra o Lula no primeiro turno com 9 pontos à frente do Flávio e 5 pontos à frente do Flávio em um eventual segundo turno. Correto? Agora, para fechar, olha só essa outra manchete que eu quero compartilhar na tela com os senhores e com as senhoras. Polícia Federal pede para investigar relator da CPMI e do INSS em acusação de estupro. Vocês se lembram do Alfredo Gaspar, né? Alfredinho Gaspar, que montou um circo na CPMI do INSS e acabou sendo ferrado no final. Achou que iria lacrar, terminou sendo lacrado. Terminou sendo fuzilado, entre aspas, pelo deputado federal Lidberto Farias e pela senadora Soraya Tronic. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para instaurar inquérito contra o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS no Congresso Nacional. Aquele que quis usar o filho de Lula para ganhar voto na ala bolsonarista. Vai ser candidato ao Senado ainda, Alfredinho Gaspar?